5, vai dizer assim: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava-lhe no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse-lhe: Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo-lhe Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Só tem aqui. Deus fala conosco em nome de Jesus. Pode tomar seu assento. Irmãos, eu particularmente gosto muito de pregar sobre Jesus. Apesar de que pregar sobre Jesus não é coisa fácil. Porque pregar sobre Jesus é algo detalhístico que a gente tem que analisar e entender o que o Senhor quer transmitir. Às vezes ele fala através de parábolas. A maioria das pregações de Jesus era através de parábolas. E aquele que era espiritual tem que entender. Aleluia. Repete comigo nessa noite. Para entender a pregação de Jesus, tem que ser espiritual. Quantas das vezes Jesus pregava, igreja, aleluia, e ele pregava em parábolas e muitos ficavam sem entender o que ele estava falando. Mas quem estava ligado, quem estava, aleluia, conectado com ele, entendia a revelação e o que ele estava falando. Aleluia. Por isso que pregar sobre Jesus é difícil, mas é algo bom. Aleluia. Eu gosto de pregar sobre Jesus. Aleluia. E quando vai falando aqui sobre o ministério de Cristo, bem no inicinho, aleluia, do Evangelho de Lucas, a Bíblia vai nos dizer que Jesus está orientando os primeiros discípulos. Eu acho muito interessante, porque quando ele fala os primeiros discípulos, vai ser proposital. Ele vai se referir que os discípulos são novos na fé. Ele vai se referir que os discípulos estão começando ainda a caminhada. E quando se começa no início da sua caminhada, ou se é novo na fé, aleluia, é de se costume, é de se esperado, aleluia, que eles iriam falhar na sua fé. A sua fé estaria ainda pequena, a sua fé ainda seria, aleluia, teriam dúvidas daquilo que viria a acontecer. E quando diz os primeiros discípulos, eu entendo já uma revelação dele dizendo: pessoas que estão começando, pessoas que estão iniciando, pessoas que precisam de ter mais fé, pessoas que estão, aleluia, aprendendo mais de Jesus. E quando Jesus fala de aprender, ele está ali como professor. Ele pediu o barco a um dos seus discípulos, que era Simão, para poder estar pregando. Jesus está pregando, Jesus está ensinando no barco. Barco traz revelação de casa, barco traz revelação de vida, barco traz revelação, aleluia, da nossa vida espiritual. Ou seja, Jesus pediu emprestado um momento da vida dos discípulos. Jesus está dizendo: eu quero um momento na sua vida para eu te ensinar, eu quero um momento na sua vida para te orientar aquilo que é necessário. Jesus pede o barco emprestado. Jesus está dizendo: ei, para um pouquinho o seu alfazer, para um pouquinho, aleluia, o seu trabalho, para um pouquinho, aleluia, de lavar louça, para um pouquinho, aleluia, de lavar roupa, e para ouvir a minha voz. Quando ele pega o barco dos discípulos, o trabalho deles era pescadores. Jesus pega um barco que era para estar, aleluia, em trabalho, para começar a pregar. Ele pega, aleluia, o tanque de lavar roupa e faz de púlpito. Ele pega a pia de vasilha e faz de púlpito. Ele pega o barco e faz de púlpito. Ele pega a tua vida e faz de púlpito. Ele pega a tua casa e faz de púlpito. Ele pega o teu casamento e faz de púlpito. Ele pega a tua saúde e faz de púlpito. Ou labraçaio. Ele pega o teu processo e faz de púlpito. Ele dizendo: essa prova sou eu te ensinando, nessa prova sou eu pregando para você. Esse processo não é para te matar, é para eu pregar nele e dizer para você que eu sou Deus, que faço o processo de púlpito. Oh, aleluia, eu sinto ele aqui, eu estou todo arrepiado.
Jesus pega agora o teu processo e faz de púlpito. Ele diz: eu vou pregar para você nessa luta. Aleluia, está difícil, eu vou pregar para você nesse processo. Eu vou ensinar para você o que eu quero extrair dessa situação. E agora ele pega o barco e começa a pregar, começa a ensinar. E coisa boa é ouvir Jesus. Coisa boa é quando ele nos orienta, quando ele não nos deixa perdido, quando ele nos dá uma direção certa. Você vai, faz e dá resultado. Jesus está dizendo: quando eu entro no teu barco, não é para parar o teu serviço. Quando eu entro no teu barco, não é para parar o teu a fazer. Quando eu entro no teu barco, é para te ensinar. Quando eu entro no teu barco, é para trazer solução. Quando eu entro no teu barco, aleluia, é para te trazer refrigério. Os discípulos estavam cansados de pescar a noite toda. E detalhe, eles não tinham pescado nada. Ou seja, eles estavam cansados de jogar a rede e não vinha peixe algum. E aí Jesus pega o barco emprestado. Se tivesse alguém ali ansioso, apressado, irado, eles não iriam emprestar o barco para Jesus. Porque quando a gente está irado, a gente não quer emprestar o barco para Jesus. É ou não é? Quando a gente está ansioso, a gente não quer emprestar o barco para Jesus. A gente quer dizer: Jesus, eu não quero saber, eu estou nervoso. Jesus, eu não quero saber, eu estou ansioso. Jesus, eu fiquei a noite toda pescando e nada aconteceu. Jesus, não, eu preciso pegar o meu barco e ir lá de novo. Ou então ninguém toca no meu barco. Mas houve homens sensíveis a Jesus, que emprestaram o barco para ele pregar. E quando ele está pregando, ele está ensinando. Enquanto ele está pregando, ele está dando paciência. Enquanto ele está pregando, ele está tirando o nervosismo. Enquanto ele está pregando, ele está tirando a depressão. Enquanto ele está pregando, ele está tirando as lutas. Enquanto ele está pregando, ele está colocando as coisas no lugar. Enquanto ele está pregando, ele está te dando estrutura para saber que ele está no comando do seu barco. Teu barco vazio, sem peixe, é sem Jesus no negócio. Mas o teu barco com Jesus pregando, é ele dizendo: a minha palavra te sustenta, a minha palavra te direciona, a minha palavra te fortalece, a minha palavra te alimenta. Mas Jesus, no meu barco não tem peixe, mas tem palavra. E se tem palavra, tem solução. Se tem palavra, oh aleluia, tem milagre. Labraçou na mandaravacébia. Não tinha peixe no barco. Pescaram a noite toda, lançaram a rede a noite toda, mas o barco tem palavra. Oh glória, aleluia. E a palavra dele é tudo. A palavra dele é o suprimento para a nossa vida. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. E Jesus está ali pregando. Imagina os discípulos alegres. Pelo menos o meu barco serviu para alguma coisa. Hoje não pesquei, mas Jesus está pregando. Meu barco virou púlpito. Aleluia. Eu não estou trazendo peixe para alimentar a minha casa, mas o meu barco está alimentando quem precisa de palavra. Aleluia. Pessoas estão famintas de palavra. Aleluia. Enquanto a minha barriga ronca, precisando de um peixe, precisando de vender para alimentar a minha casa, mas o meu barco está sendo instrumento para alimentar pessoas. O que ele está dizendo é: há momentos na tua vida que pode parecer que está faltando alguma coisa, mas não está faltando. Ele está através de você alimentando alguém que está mais vazio que você. Ele está, aleluia, usando a tua vida para ser pregação para alguém. Aleluia. Eu quero te explicar isso. Às vezes o problema vem na tua vida, você não entende. Ah, Deus, por que esse problema? É porque amanhã você vai entender que você passou esse problema e vai pregar para alguém o que você viveu. A tua vida é um altar, a tua vida é um púlpito, o teu processo é uma pregação, o teu processo é um alimento para alguém que vai precisar ouvir o que você passou. Deus santo, aleluia, Deus. Oh glória. E é isso que está acontecendo. Jesus está pregando dentro do barco. Oh maravilha. Era para você ter dado 3 glórias. Jesus não está pregando fora do barco, ele está dentro. Ele está dentro do teu barco, ele não está fora. Ele está dizendo: eu estou dentro. Se eu estou dentro, fica tranquilo. Se eu estou dentro, descansa o teu coração. Eu estou no comando, eu estou no controle. Aleluia. Se ele estivesse fora, era preocupação. Barco vazio, sem peixe, sem Jesus, sem palavra. Mas não, ele está dentro do barco. A palavra está dentro do barco.
descanso quando Jesus está no controle, porque eu posso errar a direção, mas Ele não erra. Aleluia. E Jesus, olha só que coisa linda, Ele está ali pregando. Enquanto Ele está pregando, a Bíblia vai dizer, aleluia, no versículo de número 3, louvado seja Deus, que enquanto Ele ensinava aquela multidão, aleluia, verso 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao mar alto, lança a rede para pescar. Jesus não estava preocupado só com quem estava faminto de palavra. Ele estava preocupado também com o dono do barco. Vou falar de novo. Ele não estava preocupado só com quem estava faminto de palavra. Ele estava preocupado também com o dono do barco. Sabe o que ele está dizendo? Quando você se doa para mim, aí eu vou tomar conta daquilo que você mais precisa. Mas quando você é egoísta e deixa de pensar nos outros, na obra de Jesus que está sendo feita, aí Ele deixa o teu processo. Mas quando você se doa no processo, está doendo em você, não pescou nada, mas está emprestando o barco. Não está doendo em você, mas vem para o culto. Está doendo em você, mas continua buscando. Está doendo em você, mas não fecha a mão para a obra de Deus. Está doendo em você, mas continua glorificando. Então, se você se doou para Ele, doou o seu barco para Ele, Ele vai tomar o seu processo, Ele vai tomar a tua causa. Jesus para a pregação e diz: eu não vou alimentar só vocês, o dono do barco tem direito. Aleluia. Oh glória. É bom pregar com Jesus aqui. Eu estou toda aqui. Aleluia. E Jesus para agora e fala: ei, o dono do barco, vai lá, pega o barco e lança a rede. É Deus dizendo: enquanto você se doa para a minha obra, eu estou cuidando de você. Aleluia. Enquanto você faz a minha vontade, eu estou cuidando de você. Quem sabe o discípulo podia falar: olha lá, Jesus está pregando, eu estou aqui, vazio. Não, se você tem Jesus, você está cheio. Glória a Deus. Jesus diz para ele agora: Simão, vai lá em alto mar, olha só, em alto mar, e lança a rede. E detalhe, para pescar. Sabe o que ele está dizendo? Você lançou a rede a noite toda para se cansar, mas agora você vai lançar para pescar. Oh, aleluia! Lançou para se cansar, estava cansado de tanta luta, tanto problema, tanto esforço. Vai para cima, vai para baixo, tenta resolver, nada se encaixa, dando tudo errado. Lançou a rede para cansar, agora vai lançar para pescar, porque a pesca vai ser maravilhosa. Agora não é no teu esforço, agora é na direção dele, e na direção dele alguma coisa sobrenatural vai acontecer. Aleluia. Imagina eles agora cansados a noite toda. Lança a rede volta vazia. Lança a rede volta vazia. E a gente entende isso. Há momentos que a gente faz para o nosso mérito. Eu vou fazer isso, eu vou resolver, eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou fazer aquilo. E aí a gente faz, e quando a gente se frustra, quando Deus falou para mim, essa palavra é para pregar sobre hoje, sobre frustração. A gente se frustra porque a gente espera que vai alcançar algo, e esse algo não acontece na nossa hora. Mas é porque o Senhor quer nos ensinar a direção correta. Não existe lado para se pescar, existe? Não, qualquer lado que você lança, você espera colher alguma coisa. Mas o Senhor está dizendo: a glória não é do homem. O dono do mar é Jesus. O maior pescador me pescou, você vai pescar toda a tua casa. Ele é expert em pescaria. Ele está dizendo: eu sei a direção certa, eu sei aonde tem peixe, eu sei aonde tem milagre, eu sei aonde tem providência, eu sei aonde, aleluia, você deve orar, eu sei como agir. E aí eu imagino agora o discípulo dizendo assim: Senhor, mas eu pesquei a noite toda, estava cansado. Ele fez uma vigília de pesca. Quem já foi em vigília aqui, ou já passou a noite em claro, sabe que de manhã você quer dormir, você está cansado. Mas tem alguém que pescou a noite toda, aleluia,
que ainda parou para ouvir a pregação pela manhã, ainda participou de uma consagração com Jesus no barco, aleluia, e agora ao invés de ele ir para casa frustrado, ou só alimentado com a palavra, dormir, não, ele vai voltar para a pesca de novo, ele vai voltar, aleluia, para o mar de novo, e quando ele vai direcionado. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse que ele ia para pescar. Vai para pescar. Deus santo, aleluia, Jesus. E respondendo Simão lhe disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Olha só, a noite toda eles lançando rede. Eles eram profissionais de pesca, mas mesmo assim não pescaram. A maior frustração é quando a gente sabe o que está fazendo e mesmo sabendo dar errado. É quando a gente sabe como fazer e mesmo sabendo dar errado. Essa é a maior frustração do ser humano. Aleluia. Mas não existe frustração quando a gente pergunta a Ele. Não existe frustração quando a gente glorifica Ele no processo. Não existe frustração quando a gente se doa para Ele. E agora Jesus está dizendo, aleluia, Ele continua dizendo: Senhor, mas porque Tu mandas, eu lançarei a rede. Ele não falou nem porque tu pedes, ele falou porque tu mandas. Porque quando Jesus fala, não é um pedido, é uma ordem. Quando Jesus fala é porque ele sabe do que ele está falando. Aleluia. E bobos somos nós quando a gente quer questionar: mas Senhor, não dá, mas Senhor, não tem condição, mas Senhor, não vai dar, Senhor, mas eu já tentei. A gente quer questionar quem já sabe, quer questionar quem já entende, quer questionar, aleluia, quem já tem certeza e convicção. Ei, quando o Senhor te der uma direção, aleluia, quando Deus usar o profeta, quando Deus usar alguém, é porque Ele já viu o que está para acontecer, o que vai acontecer. Então para de duvidar, aleluia. Quando Deus usa, quando Deus fala, é porque Ele sabe do que Ele está falando. Ele está dizendo: eu já estou vendo o milagre. Vai, porque vai pescar. E a gente fala: Senhor, mas eu já tentei, Senhor, mas hoje não dá, Senhor, quer pôr mil desculpas, sendo que o milagre já está lá. Todas as vezes que o Senhor te der uma direção, é porque o milagre já está lá. Deus não vai fazer você dar volta, Deus não vai fazer você perder tempo, Deus não vai fazer você se cansar. E agora sobre a palavra: Senhor, porque Tu mandas, eu vou. Ele entendeu a ordem de Jesus, ele entendeu a direção de Jesus. Jesus não vai me fazer de bobo, Jesus não vai me fazer me cansar mais. Espera aí. E detalhe, ele havia ouvido a palavra. Aleluia, Deus. Jesus pregou no barco. E eles haviam ouvido a palavra. Deus santo. Quer mais uma revelação? Quer mais uma revelação? Glória a Deus. Aleluia. Pescar sem palavra é frustração, mas pescar com palavra é resultado. Glória a Deus. Eles pescaram a noite toda, mas estavam sem a palavra. Mas após uma consagração pela manhã, ouvindo Jesus pregar no barco, eu posso voltar, porque eu estou cheio de fé para lançar a rede e o peixe vir para minha mão. Com a palavra, a resposta vem. Com a direção, a resposta vem. Jesus disse: ouviu a palavra, agora vai. Ouviu a palavra, agora vai. Porque com a minha palavra, a resposta vai ser certa. Eles vão pescar, mas agora cheio da palavra. Eles vão pescar, mas agora sabendo, aleluia, que a fé deles não está mais lá embaixo, a fé deles está lá em cima. Aleluia. Quando a minha fé está ativada, aleluia, até uma pedra vira peixe. Oh glória. Eu imagino agora eles lançando, pensando na pregação. Oh meu Deus. Aleluia, Deus. Quem já participou de consagração aqui sabe. Quando você consagra, quando você ouve a palavra de Deus, irmãos, sua fé fica ativada. Aleluia, você acredita, você tem convicção. E agora a direção de Jesus é: fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-lhes a rede.
e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, olha só, de maneira tal que quase o barco ia a pique. Aleluia, Deus. Aleluia. Foi necessário eles chamarem mais um barco para ajudar. Porque o que eles pescaram foi tanto peixe, mas tanto peixe, aleluia, louvado seja Deus, que foi necessário pessoas para ajudar. Porque Ele está dizendo que o milagre vai ser tão grande, que você vai ter que pedir ajuda para pessoas virem colher vitória junto com você. A tua bênção vai ser tão grande, que alguém vai vir atrás de você dizendo, aleluia, eu também quero testificar desse Deus, eu também quero testificar desse milagre, eu também quero receber, aleluia, e contemplar o que Deus está fazendo na tua vida. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Jesus deu a direção. Eles estavam pescando de uma forma, de um jeito, de uma direção, mas agora o Senhor dá a direção que era necessária. Hoje Ele está te dando a direção necessária. Deus Santo. Ele está te tirando da situação de frustração e te levando para uma convicção, Aleluia. te levando para uma certeza. Porque quando a gente não tem certeza, a gente, ó, como diz aquele ditado, lança a rede para tudo que é lado, né? Joga lá, joga aqui, já tenta em tudo quanto é lugar, tudo quanto é forma, mas só existe uma direção. Aleluia, Deus. Só existe uma direção. Deus Santo. E às vezes só existe uma chance. Aleluia, Jesus. Eu acho interessante quando eles lançam si mesmo com a força do braço deles, eles lançam toda hora, a noite toda. Irmãos, a noite toda é mais de 12 horas ali, ó, jogando. Imagina o cansaço. Joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá. Mas quando Jesus fala, eu jogo só uma vez. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Joga só uma vez. Aleluia, Deus. Porque o Senhor não te cansa. Deus Santo. O mundo te cansa. O ser humano te cansa. As situações te cansam. A força do seu próprio eu, do seu próprio braço te cansa. Mas Jesus não te cansa. Aleluia, Deus. A direção certa, o momento certo, a hora certa. E é por isso que é importante a gente analisar aquilo que verdadeiramente é necessário. Tudo que você for fazer, peça a direção ao Senhor. Aleluia. Vai no mercado, peça a direção ao Senhor. Vai fazer uma compra, peça a direção ao Senhor. Vai resolver alguma situação, peça a direção ao Senhor. Quem é que já foi resolver alguma coisa e já ficou rodopiando? Você vai no lugar, volta, dá a volta, volta de novo, volta no lugar, volta de novo, volta no lugar, volta de novo. Você fala, meu Deus, eu estou dando volta, não consigo resolver. Cansa. Aleluia, Deus. Essa semana eu tive essa experiência, eu fui resolver uma situação. Louvado seja Deus, não foi, bispo? Eu fui resolver uma situação. Louvado seja Deus. E quando eu fui resolver essa situação, irmãos, eu dei volta. E eu rodei numa rua, saí na mesma rua. Eu falei, eu não conheço Juiz de Fora, não é possível. Eu entrei numa rua, dei a volta, caí no mesmo lugar. Eu falei, Jesus, e eu suando. Eu falei, eu já entendi. Aleluia, Não é para eu fazer hoje. Não é para eu resolver hoje. Não é agora. Tem um tempo, tem um momento. E aí Deus palestrou comigo. Se você resolvesse essa situação hoje, você ia jogar dinheiro fora. Espera o momento certo, espera o dia certo, espera a maneira certa. Mas a gente quer, não, tem que ser hoje. Hoje eu vou sair, vou resolver tudo hoje. Vamos dizer o ditado, vou matar 10 coelhos numa cajadada só. Quer sair hoje é isso e aquilo, vou resolver tudo. E tem momento que a gente vai, Deus fala, não vai resolver nada hoje. Vai voltar para casa, vai descansar o seu coração. Aleluia, Deus. Vai voltar para casa e vai parar de ansiedade. Hoje você vai ficar em casa. Meu Deus. Aleluia. E às vezes é assim, a gente fica ansioso. Essa semana eu fui 3 vezes num lugar, 2. Não resolvi. Eu falei, algum propósito Deus tem. E tem vezes que a gente tem que entender. Tem que fazer igual criança. Pôr o dedinho na boca, voltar para casa, sentar e falar, Senhor, vou ficar aqui quietinho. Aleluia, Deus. Que a gente acha que a gente pode abraçar o mundo. Hoje eu vou abraçar o mundo. Hoje eu tenho braço para todo mundo. Vou resolver o problema de todos. Vou resolver tudo ao mesmo tempo. A gente fica nervoso, estressado, atribulado. Aí
sair descontando os problemas. Ah, não vem não, porque hoje eu já estou cheio. Não é assim? Verdade, Deus. A gente tem que entender. Os discípulos estavam assim, a noite toda, querendo resolver. Não é possível. Eu vou voltar para casa sem nada para resolver, nada resolvido. E aí Jesus fala, calma, ouve a palavra. Tem vezes que a gente sai pela manhã para resolver alguma coisa, mal dá tempo de ler a Bíblia, tá lá resolvendo. Aí Deus fala, aí tá tudo errado, né? Aí volta, chega em casa e Deus fala assim, leu a Bíblia hoje? Orou conforme você tinha que orar? Ai, mesmo, sai correndo, nem orei, nem li a Bíblia hoje. É, por isso que deu errado. Por isso que não conseguiu resolver. Porque às vezes na palavra estava escrito assim, ó, hoje você não vai resolver nada. Né? Hoje não é para você fazer isso. Ou descansa. Descansa o teu coração no Senhor. Espera com paciência. A gente quer cisma que é naquela hora, naquele momento. E aí a gente se frustra. Meu Deus. E ele está dizendo, a frustração é para a gente entender que a direção é dele. A frustração é para a gente aprender que a direção é dele. É mais fácil o quê? Você ouvir a voz dele na direção certa ou ficar dando volta? Né? Então ele nos ensina, a pesca será maravilhosa, mas no meu tempo e na minha direção. A pesca será maravilhosa, mas sem ansiedade e com a minha palavra. A pesca será maravilhosa, mas quando eu estiver dentro do barco, louvado seja Deus e na minha direção. Mas a gente quer tampar Jesus para fora do barco. Jesus, vai lá, deixa eu resolver, Senhor, porque é muito problema, é muita coisa, e a gente não consegue nem dobrar o joelho e falar, Senhor, toma essa causa nas suas mãos. Às vezes é uma notícia, é um telefonema, a gente já fica nervoso, nervosa, agitado. A gente esquece até de descansar o nosso coração e orar. Falar, Senhor, vai na frente. Senhor, vai na minha frente. E foi isso que aconteceu aqui com os discípulos. Eles ficaram frustrados, cansados. Louvado seja Deus. Mas quando eles ouviram a direção de Deus, ei, ouça a voz de Deus, tudo deu certo. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o barco quase foi a pique de tanto peixe. Tinha tanto peixe que o barco quase virou. Foi algo sobrenatural. E o texto vai nos dizer, aleluia, no versículo 8, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Porque o espanto se apoderou dele e de todos os que estavam, aleluia, por causa da peça que havia feito. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Glória a Deus. Aleluia. Olha só que forte. Olha só que direção. Eles reconheceram a Jesus. Eles entenderam que nem tudo eles sabiam. Eles eram o quê? Pescadores. Mas Jesus era pescador de homens. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, Jesus sabia muito mais do que eles. Tem momento que a gente acha que a gente sabe muito mais que Jesus. Ah, se você sabe fazer um bolo perfeito, um arroz perfeito, você já vai no automático, né? Joga lá, mistura, joga lá, faz. E quando você está atribulado, nervoso, nervosa, você põe um arroz, queima. Aí você já, meu Deus, olha aí. Aí já se estressa. Faz o segundo arroz, esquece, vai lá, liga alguém, queimou o arroz de novo. Aí você se ira, você quer jogar tudo pro alto. Aí Jesus fala, não é assim. Você sabe, mas eu sei mais do que você. Aleluia, Deus. Você consegue fazer com a tua mão, mas no momento do processo, se eu não tiver no negócio, dá tudo errado. Deus, aleluia, Jesus. E aí é o momento da paciência. Opa, eu sei, mas agora, Senhor, me dá graça de fazer esse arroz. Toma a frente, aí você faz, sai tudo perfeito. Deus santo. Porque a gente acostuma a levar no automático, o eu sei, o eu faço, o eu consigo, o eu resolvo. Isso aqui eu já sei. Às vezes somos até ignorantes. Isso aqui eu já sei, dá licença. Isso aqui eu resolvo.
Jesus fala, não resolve nada, vou mostrar que eu que faço. Vou mostrar que sou eu que uso a tua mão. Vou mostrar que eu que te dou sabedoria. Vou mostrar que eu que vou na tua frente todo dia. Você acostuma ir e sempre dá certo e acha que é sempre você que está indo. Não, é o meu anjo que está indo na sua frente. Às vezes você esquece, aleluia, que é minha mão que vai lá todo dia no teu trabalho te ajudando e esquece de orar, Senhor, mais um dia de trabalho. Às vezes esquece que sou eu que te levanto de manhã e te oriento na tua casa e esquece de falar, Senhor, toma o meu dia. E aí você vai dar errado e você vai entender Jesus dizer, todo dia sou eu que estou lá te ajudando. Aleluia, Deus. Todo dia sou eu que estou lá te sustentando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então é momento de reconhecermos o Senhor todo dia, toda hora, que se não for Ele, a gente não faz. Você pode saber de cabeça, pode tentar fazer qualquer coisa de olho fechado. Eu sei fazer isso aqui de olho fechado. Se Jesus não tiver, você não faz nada. Então nessa noite eu quero te dizer, a pesca será maravilhosa, mas com a direção, com a orientação e para a glória dele. Imagina agora se os discípulos pescassem, voltando ali, cheio de eu, de ego, com o barco cheio, dizendo, aí ó, pesquei mais uma, ó. Mais uma vez falei que eu pesco bem, eu já fiz curso, eu já sou ensinado, eu pesco muito bem. Aí Jesus vai, ó, sabe de nada. É assim quando a gente vai pregar, é assim quando eu chego aqui no altar, não tem nada para falar para você, mas quando a gente chega aqui, Jesus fala, não é você que faz, sou eu que faço. Aleluia. Sou eu quem falo, sou eu quem uso. Aleluia, porque eu não preciso saber a sua vida, se eu deitar ou se eu levantar para falar alguma coisa, não. Ele sabe da sua vida, aleluia, mais do que qualquer pessoa. E é por isso que ele direciona a palavra certa para você, a palavra que vai te alimentar, a palavra que vai te sustentar, a campanha que vai te edificar. E Ele está te edificando nessa noite. Diga glória a Deus. São 3 elos que o Senhor falou comigo. Nesse primeiro elo, essa é a primeira orientação que Ele te dá. Ele está te tirando de toda a frustração. E só se sai de frustração quando a gente se faz de não sabido. Senhor, não sei de nada, toma a frente. Senhor, não sei de nada, toma a frente. Não sei de nada que está acontecendo, toma a direção. E aí o Senhor vai entrar e vai fazer acontecer. Aleluia. Quem crê